Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu vou ensinar para vocês uma maquiagem super fácil, uma maquiagem para o seu dia a dia, para te facilitar aí, seja para ir para a faculdade ou para trabalhar, para uma reunião. É uma maquiagem simples, clean e que você vai conseguir uma boa apresentação com essa maquiagem. Não é nada elaborada, mas eu vou te ensinar passo a passo. É para você que não sabe se maquiar, que não tem muita habilidade com os produtos e com a aplicação. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar dos produtos que vêm antes da maquiagem, mas eu posso deixar aí para vocês um link onde eu falo disso, tá? Mas eu quero já começar com a base. Eu escolhi aqui uma base de cobertura média, porque eu não gosto de coisas muito pesadas, mas você vai escolher a base que funciona melhor para você, seja uma base de alta cobertura, uma base de cobertura mais leve. O importante é que você se sinta bem com o produto, tá? Eu escolhi essa que ela é mate. Eu escolhi essa aqui porque ela é mate, mas ela não tem uma cobertura muito alta, o que eu gosto, tá? E aí eu vou aplicar da seguinte forma: eu aplico no rosto umas gotinhas que eu espalho. A quantidade de produto, com o tempo você vai entender o que funciona melhor para você, quanto de produto que você quer colocar, mas a dica que eu dou é: começa com menos produto e vai acrescentando aos poucos, tá? É melhor do que você passar muito produto e depois precisar tirar. Então eu ponho assim, ó, uma gotinha aqui, uma gota generosinha, né? No nariz, nas bochechas e no queixo. Para espalhar a base, eu gosto de pincel assim, ó. Tem vários pincéis que eu gosto, mas esse eu acho que é um pincel fácil de encontrar e que vai te ajudar bastante na aplicação. Ele tem muitas cerdas, tá vendo que as cerdas são bem grudadinhas, diferente desse aqui, ó, que é fofinho, as cerdas são espaçadas. Eu acho que esse tipo de pincel facilita muito na aplicação e no acabamento. Eu já vou começar aqui a espalhar e eu espalho assim, ó. Eu ponho meio que batidinhas. É como se eu estivesse dando batidinhas, mas pra não demorar muito também, eu dou batidinhas arrastadas. Então eu encosto o pincel e puxo. Lembrando que eu gosto de segurar para esse momento, eu gosto de segurar o pincel assim mais perto das cerdas, porque aí eu vou ter mais firmeza na mão, tá? Então eu vou aplicando assim, batidinhas e arrastando, e eu vou espalhando por todo o rosto. Deixa um espelho pertinho de você e olha se você tá aplicando em todos os cantinhos, perto aqui do cabelo, perto da sobrancelha. Por exemplo, agora que eu tô aplicando perto da sobrancelha, às vezes eu dou uma apertadinha no pincel para ele ficar um pouco menor, mais estreito, e eu não passar o produto por cima da sobrancelha, tá? Mas também, se passar, depois é só limpar com um cotonetezinho. Aqui eu tô achando que eu preciso um pouco mais de produto, porque eu tô vendo umas manchas que não espalhou o produto no rosto inteiro. Então eu venho, ponho mais uma gotinha aqui, mais uma gotinha aqui e sigo espalhando. Esse pincel, ele já dá um bom acabamento, sabe? Não fica com as marcas das cerdas, porque tem pincel que a hora que você vai espalhando, vai ficando uns tracinhos, uns riscos por conta do pincel mesmo, tá? E esse tipo de pincel aqui chama Kabuki, esse que tem o topo reto, muitas cerdas, ele já dá um acabamento mais polido, né? Ele deixa mais uniforme. Como eu sei que eu tenho muitas iniciantes aqui que me acompanham, e mesmo amantes de maquiagem, né? Não necessariamente iniciantes, eu fiz um guia de pincéis onde eu explico para que serve cada pincel e coloco sugestões de pincéis, marcas que eu gosto. Então tem lá o pincel de base, você pode usar esse ou esse. Para que serve cada um, qual o efeito que você vai conseguir com cada um. E eu também coloco lá o que você precisa para um kit básico. Então você vai montar um kit, o que você precisa ter no seu kit, tá? Então aqui eu já espalhei bem, como vocês podem ver já ficou uniforme, porque esse pincel dá esse acabamento, mas eu ainda gosto de vir com uma esponja umedecida, tá? A esponja normalmente, ó, isso aqui é uma esponja seca, isso é uma esponja umedecida, tá? Quando essa aqui tá seca, ela também fica desse tamanho menorzinho, mas quando ela tá úmida, ela vai dar um acabamento mais bonito pra tua pele, e ela vai absorver menos produto. Vocês notaram que eu passei a base na pele e não no pincel?
Porque se eu aplicar no pincel, ele já vai sugar bastante produto. E aí vai menos produto para a pele. Então eu passo na pele, espalho com o pincel, porque ele absorve menos produto do que a esponja. Espalho e aí depois eu posso vir com a esponjinha umedecida. Vou deixar aqui para vocês como que eu umedeço a esponja, o link. Mas não tem segredo, você coloca embaixo da água, aperta, 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 até ela encharcar. Depois você aperta ela bem, 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 para tirar todo o excesso de água e pronto. E aí, ó, agora sim são batidinhas, eu não vou puxar, porque senão eu vou tirar o produto de um lugar e pôr pro outro. Então eu vou dando batidinhas assim para espalhar muito bem a base e dar acabamento. Na verdade, ela já tá espalhada, né? Mas eu vou dar acabamento. Puxa sempre pro pescoço, vocês viram, né, que com o pincel eu puxo assim, ó, que é pra não ficar aquela linha aqui de onde tem base, onde não tem. Eu vou ensinar uma forma que eu tô adorando aplicar corretivo, que é o seguinte, pergunta frequente. O corretivo, ele precisa ser mais claro que a minha pele? Não precisa ser, ele pode ser um tiquinho mais claro para ele dar uma iluminada nas regiões onde você for aplicar, mas lembre-se, corretivo mais claro não corrige olheira, tá? Ou mancha, o que quer que seja. Se eu passar aqui um corretivo mais claro do que meu tom, do que a base, ele vai acinzentar a minha olheira, tá? Então, para corrigir, ele precisa ser do tom da tua pele. Ou se for uma olheira muito, ou uma mancha muito aparente, aí até um corretivo colorido antes da base pode te ajudar, mas isso é assunto para um outro momento. Então aqui eu vou aplicar no cantinho interno, onde eu tenho, né, a olheira já começa aqui. E eu vou aplicar aqui, fazendo uma diagonal, ó, saindo, como se eu estivesse prolongando o meu olho aqui embaixo, né? Então aqui da parte de baixo eu puxo assim na diagonal. Porque essa linha da diagonal dá um up, né? Dá uma puxadinha e traz um ar mais jovem, tá? Então assim eu faço aqui e aqui. Mas se você quiser, você também pode aplicar só aqui na região da olheira mesmo, tá? Eu não faço aquele triângulo enorme assim, não tá errado, às vezes eu quero fazer e eu faço, mas normalmente eu tô fazendo dessa forma. E o corretivo eu espalho já direto com a esponjinha, então eu venho aqui dando batidinhas. Cuidado só pra não subir essas batidinhas e aí você vai tirar essa diagonal que você fez antes. Então vai dando batidinhas, mantendo, né? Só cuidado também para não deixar muito marcado, uma linha assim. Então, você dá umas batidinhas assim para esfumar. Vai ficar um pouco, né? Aqui vocês estão vendo uma linha, mas olha como isso já dá uma levantada no olhar e no rosto de forma geral. E aqui eu vou também dando batidinhas, aquele truque de apertar a esponjinha para chegar nos cantinhos, né? Também vai funcionar, não só pro pincel, como eu falei antes, mas pra esponjinha. O que sobra na esponja eu aplico aqui também na pálpebra. Normalmente a gente tem a pálpebra mais escurinha, né? E aqui a mesma coisa. Pra sobrancelha, pra preencher a sobrancelha, eu escolhi um produto fácil de encontrar e fácil de usar, que é o lápis de sobrancelha. O que é importante? Que ele esteja muito bem apontado. Porque se a ponta já estiver muito redondinha, assim, você não vai conseguir desenhar os pelinhos, né, de uma forma mais natural. E também corre o risco de você apertar, assim, pra pigmentar e acabar arrancando os seus pelinhos. O que eu faço? Eu pego aqui o lápis, ele tá muito bem apontadinho. E eu vou começar a preencher a minha sobrancelha pelo arco, que é onde a gente pode deixar um pouco mais forte, né? Então, até você entender quanto de produto tá saindo, quanto que tá pigmentando, você começa pela área que pode ficar um pouco mais pesado, entre muitas aspas, tá? Porque não é pra ficar pesado. Então, eu venho aqui e eu faço esses tracinhos assim, onde eu já tenho, tá vendo que eu já tenho os pelinhos? Então, eu só tô reforçando e preenchendo ali onde tem uma falhinha ou outra. Então, eu vou fazendo pequenos tracinhos como se eu estivesse desenhando pelinhos mesmo. E eu respeito a minha sobrancelha natural. Eu não faço um desenho diferente do que eu já tenho, tá? Essa forma vai ficar mais natural, mais real também. Esse é um vídeo que eu demoro, né? Ele fica um pouco mais longo porque eu explico bem passo a passo. Mas quando você pegar a prática, essa é uma maquiagem que você vai fazer em menos de 10 minutos, tá bom?
Nessa parte aqui do centro, é importante que fique mais leve, mais suave, porque se você pesar, vai ficar com cara de brava, dar uma envelhecida, né? Ficar aquela sobrancelha artificial. Então, o que eu gosto de fazer? Aqui embaixo, deixa eu aproximar. Aqui embaixo da minha sobrancelha, eu vou pegar o lápis pela ponta para ele ficar mais leve, mais suave, não pigmentar muito, porque se eu pego muito pertinho, eu vou fazer com muita força. Então, quando você pega mais pela ponta, fica mais leve. E aí, eu vou... Só cuidado para não ficar muito na pontinha, senão vai sair tudo torto, tá? Mas, mais ou menos aqui no final, eu pego o lápis e eu vou fazer uma linha unindo todas a base dos pelinhos da minha sobrancelha. Essa parte aqui de baixo, tá vendo? Ó. E aí, olha só, ficou essa linha marcada e aqui a gente vê as minhas falhinhas. Com o dedinho, eu vou puxar assim, ó, e ele vai esfumar. E isso já vai dar uma preenchida, mas se você quiser depois vir com a pontinha bem de leve, fazer uns risquinhos assim, você também consegue preencher a falhinha. Pesou, manchou, marcou, passa o dedinho assim que esfuma fácil. O outro lado, a mesma coisa. Cuidado para não puxar a sobrancelha assim para baixo, que vai te deixar com uma carinha de triste. E aí depois, com uma escovinha assim, alguns lápis já vêm com a escovinha na outra ponta, tá? Mas se não vier, você precisa de uma escovinha assim ou até uma escova de dente que você separe, só pra isso também vai funcionar. E aí você vai escovar assim pra cima, tá vendo que eu tô puxando pra cima? E talvez você precise dar uma puxadinha pro lado assim, pra não ficar aqueles pelinhos aparentes pra cima. A escovinha, além de deixar os pelinhos no lugar, né, assim, penteadinho, escovadinho, ela também ajuda a dar uma esfumada e deixar mais natural a sua sobrancelha. Essa paletinha aqui, eu tenho bronzer, produto para bronzear, para contornar, blushes. Eu acho que uma maquiagem para iniciantes e mesmo para mais pessoas que já têm um hábito, né, um contato maior com a maquiagem, o contorno não é um passo essencial. É claro que ele pode trazer um efeito bacana, mas eu não diria que é essencial. Então a gente vai pular essa etapa, mas a gente vai usar bronzeador, que já vai dar uma leve contornada, porque o contorno nada mais é do que um jogo de luz e sombra. Então, se você tem, sei lá, a bochecha muito fofinha, né, aqui muito redondinho, você dá uma contornada aqui, traz uma linha, dá uma quebrada no formato muito redondo, enfim, não vou me aprofundar muito aqui, mas a gente vai fazer um bronze aqui, e para isso eu acho que eu vou misturar um pouco desses dois tons de marrom. É um marrom um pouco mais escuro que o meu tom de pele, não muito mais escuro, senão vai ficar difícil de trabalhar, né, de esfumar e de deixar com uma aparência natural. Então, um pincel bem gordinho, para não deixar nada marcado, ó, fofinho, gordinho, ó, bem macio. Eu vou misturar aqui esses dois tons. Eu gosto de dar umas batidinhas para tirar o excesso de produto. E aqui eu vou trazer mais ou menos nessa região aqui, ó, quando eu faço um biquinho, afunda, né? Então, um pouco mais acima de onde afunda, eu vou começar dando uma bronzeada. Cuidado para não vir com muito produto, porque é difícil de tirar, né? Se você pesa, é difícil de tirar, é mais fácil você ir aos poucos. Às vezes você até dá uma testada assim no braço para ver se não tá saindo muito produto. E aí eu vou esfumando assim, espalhando, tá vendo? Eu aplico aqui nessa região e com movimentos circulares eu esfumo para que não fique muito concentrado em um ponto só. E nesse momento eu vou tanto dar as batidinhas puxando, né? Então encosta e puxa, quanto faço uns movimentos mais circulares, que é para esfumar e deixar mais natural. Vocês perceberam que eu não passei pó, né? Que às vezes você tá aí se perguntando, e o pó, Laura, você esqueceu? Eu não uso pó no meu rosto no dia a dia, porque a minha pele é uma pele que segura a maquiagem bem sem pó. Mas, se você usa, deixa pra usar daqui a pouquinho, porque quando a pele ainda tá úmida de base, né,
enfim, dos produtos líquidos que você passou antes, a hora que você passa o produto em pó, ele vai selar. Aliás, é para isso que a gente usa pó, né? Para selar, para deixar a pele sequinha e durar mais. Agora, esses produtos também são em pó. Então, eu tô selando algumas regiões já com esses produtos, né? O bronzer, o blush, e eles vão grudar na pele, né? Porque eu tô passando um produto em pó em cima de um produto líquido, ele vai grudar na pele e, consequentemente, vai durar mais tempo. Então, se o seu blush não dura, se o seu bronzer não dura, né? Às vezes você fala, ai, mas depois de umas horas já saiu o meu blush. Experimenta fazer dessa forma, deixa para passar o pó depois. Assim, o seu produto em pó, com cor, né? O bronzer, o blush, ele vai durar mais tempo na tua pele, tá? E aqui a gente vai aos poucos, você vai dosando. Eu gosto de aplicar também assim na testa, aqui em cima, que é pra dar uma bronzeada, tirar aquela coisa muito chapadona. Gosto de dar uma bronzeada aqui embaixo também. O pincel gordão ajuda muito pra deixar uma coisa mais difusa, mais natural, nada muito marcado. Isso seria um pincel de pó, né? Mas que eu uso dessa forma. Com o mesmo pincel, eu vou aplicar o blush. Tô aqui pra te provar que você não precisa de 1 bilhão de pincéis, um pra cada coisa, tá? Então, o mesmo pincel, ele não é um pincel próprio para blush, mas o pincel gordinho, assim, dá um efeito mais difuso, mais natural. Então, a gente pode aplicar, eu vou misturar os 2 tons de blush, o rosinha com o coralzinho, mas você escolhe aí o que você gosta mais, tira o excesso. E aí, o blush vai se misturar ao bronzer, tá? As coisas não são divididas, não tem um quadradinho pro blush, um quadradinho, não, eles se misturam. Só que o blush, ele vai subir um pouco mais. Tá vendo esse gordinho aqui? Quando você sorri, não tem um gordinho? Então, é nesse gordinho que eu vou aplicar o blush e ele vai se misturar aqui com o bronzer, tá? Então, aqui nessa região. Cuidado para não descer muito perto da boca, né? Com o blush e nem subir muito perto do olho. É bem no gordinho. E também ele sobe nessa diagonal. Dessa forma, a gente também dá uma levantadinha no rosto. Tá vendo que eles se misturam? Não tenha medo, né, de achar que as coisas têm um espaço definido. Não é bem assim. É pra se misturar o seu rosto. Com o mesmo pincel, eu vou voltar aqui e vou dar uma leve contornada no nariz. Eu não vou fazer um contorno marcado, nada. Olha o que eu vou fazer. Normalmente, a gente tem a bolinha do nariz mais larguinha, né, do que o restante do nariz. Se o seu não for assim, você pode inclusive pular essa etapa. Mas eu vou pegar o mesmo pincel, o bronzer, e eu vou, ó, aqui fazer só uma leve bronzeadinha assim nas laterais, só pra tirar um pouco da bolinha assim muito definida. Mas, gente, não é nem pra aparecer. E embaixo pra dar uma arrebitadinha, porque eu tenho isso aqui bem aparente. Suave, tá? Se você quiser, você pode passar um pouco de blush aqui em cima também do nariz pra parecer que, né, bateu o solzinho, bronzeou aqui essa região acima do nariz. Iluminador. Eu sei que muita gente não gosta e o iluminador você pode pular se você não quiser, mas eu vou te dar uma dica. Você pode escolher um iluminador assim, ó, que o pó seja bem fininho, que o brilho seja bem discreto, tá? E existem vários pincéis para aplicar iluminador. Eu vou usar esse aqui que parece um de esfumar assim, mas ele é maiorzinho. O iluminador, sim, precisa de um pincel só para ele, porque ele tem brilho. E aí não dá para você ficar misturando, né, o brilho com o bronzer e tal. Então, senão poderia ser o mesmo, inclusive. Mas aqui eu vou pegar um pouquinho do iluminador. E ó, ele vai vir nesse ossinho. Se você apalpar assim no seu rosto, você vai sentir um ossinho aqui em cima. É nessa região que a gente aplica. E aí você vai colocar o pincel e fazer assim umas voltinhas, movimentos circulares, tá? Ele não desce muito aqui não. Ele vem até assim um pouquinho depois de começar o olho, daqui pra cima. Ó. Esse é o momento, se você precisa e gosta, de aplicar pó, tá? Eu vou pegar um pincel igual ao pincel de iluminador, só que esse é outro, porque, mais uma vez, eu não posso passar um produto que é pra matificar a minha pele, pra deixar a minha pele sem brilho, com um pincel que tem brilho, né? Vocês perguntam muito qual é o melhor, pó compacto, né, esse assim, ou aquele solto, um pozinho solto. Eu prefiro assim, mas é uma questão de gosto, tá? Não tem certo e errado. E aí, com um pincelzinho,
pequeno, você não precisa de um pincel enorme. Eu vou pegar aqui o pó e eu vou aplicar só onde eu quero matificar, porque a gente nem sempre precisa aplicar no rosto inteiro. E o pó dá uma aparência de uma maquiagem mais pesada, de uma maquiagem mais carregada, né? Então, aplica só onde realmente precisa. Eu hoje vou aplicar, olha só, no centro da testa. E se você quiser aplicar no rosto inteiro, pode, tá? Mas lembra que onde a gente aplicou blush, bronzer, você já matificou, né? Você já selou. Então, aqui eu vou aplicar no centro da testa, nas laterais do nariz, nas regiões onde a gente transpira mais, sabe? Queixo, aqui entre os lábios e o nariz. Pronto. E eu gosto também de aplicar aqui assim na pálpebra, que é pra não ficar acumulando, né, produto base, corretivo nas linhas na pálpebra, tá? Então, eu espalho aqui com o dedinho primeiro, se tem qualquer coisa acumulada, e aí eu aplico o pó. Os olhos, eu quero fazer uma coisa muito simples, né? Uma coisa que não exija muito trabalho, enfim. Como eu falei, é uma maquiagem pra vida, pro dia a dia, pra vida corrida. Então, eu vou voltar na paletinha que eu usei pra fazer bronzer e tal, e eu vou pegar aqui os tons, posso pegar só um ou só outro, tanto faz, com um pincelzinho assim, gordinho, fofinho, e com ele eu vou aplicar na pálpebra como um todo. Eu começo aplicando na pálpebra móvel, né? Então aqui nessa parte até onde afunda o dedo, assim. E eu vou fazer movimentos assim circulares para ir esfumando isso aqui em direção à sobrancelha. Eu não vou chegar a encostar a sombra, né, esse produto na sobrancelha, mas eu subo para ir ficando mais claro. Então, ele aqui fica mais forte e à medida que ele vai subindo, ele vai sumindo, vai se mesclando a pele, né? E aquele pozinho que a gente aplicou antes também vai facilitar nesse momento de esfumar, tá bom? Ó, e aqui também ele termina mais ou menos como se eu fosse ligar o final do olho ao final da sobrancelha. Por aqui também eu paro de esfumar e pronto. Se você quiser, você pode aplicar aqui embaixo, bem rente à raiz dos cílios. Para isso, é melhor se você tiver um pincel menorzinho, né? Mas se não tiver, ou se você tá na correria, né, tem um kitzinho mais reduzido, você pode pegar o mesmo pincel que você aplicou em cima, pega o produto e aí você aperta as cerdas para ele ficar mais fininho. Olha para cima, você pode pôr um espelho aqui em cima, assim. E aí você vai se olhar no espelho e vai conseguir aplicar aqui embaixo. E agora, máscara de cílios. Máscara de cílios é um passo simples, na minha opinião essencial, acho que faz toda a diferença na maquiagem, mas você precisa aplicar direito. Então, não adianta pegar a sua máscara de cílios e fazer assim, ó. Pronto, passei, né? Eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma máscara bem aplicada para uma máscara aplicada de qualquer jeito. Então, aqui eu apliquei bem de qualquer jeito. Nesse outro olho eu vou aplicar, eu posiciono aqui bem na raiz dos cílios e eu vou fazendo assim esse movimento de vai e vem. E enquanto eu faço esse movimento de vai e vem, eu vou puxando pra cima, ó. Eu tô com um espelho bem embaixo do meu rosto. Por quê? Porque daí eu olho pra baixo, eu não preciso fechar o olho pra passar a máscara. Eu vou olhar pra baixo, vai abrir espaço aqui, então não vai ficar borrando aqui em cima. E eu vou conseguir, olhando pra baixo, aplicar. Eu enxergo a raiz dos meus cílios, eu ponho o aplicador e eu vou fazendo esse movimento de vai e vem e puxando pra cima, ó. E eu vou em todos os cantinhos, cantinho interno, né? Nos cílios que ficam mais aqui pra dentro, os cílios que ficam mais pra fora, cílios do meio. Fiz uma boa primeira camada, eu paro pra não empelotar. A primeira camada já tá... Se você quer uma coisa mais leve, você pode parar por aqui. Mas se você quiser aplicar mais uma camada e deixar mais poderoso, você também pode. Olha a diferença. Eu passei uma camada nos dois olhos, mas uma bem aplicada e a outra aplicada de qualquer jeito. Então agora eu vou voltar pro olho que eu apliquei de qualquer jeito, pra aplicar direito. Se por acaso, mesmo tomando cuidado, você se borrar
não se desespera, deixa secar, que depois você limpa com um cotonetezinho limpo e seco. E sai super fácil, porque a gente tá com a pálpebra selada. Lembra que a gente passou pó? Então a máscara de cílios não vai grudar na tua pele, ela vai ficar em cima do pó. A hora que você passa o cotonete, ela sai, tá? Vocês vão ver, eu vou fazer com vocês. Aí agora eu volto pro primeiro olho pra aplicar mais uma camadinha. Pronto, nesse olho já tá bom. Agora, nesse olho, mais uma camadinha. Máscara de cílios embaixo, não tem uma regra. Ai, precisa aplicar ou não pode aplicar. É uma questão de gosto. Tem dia que eu tô afim e eu passo e tem dia que não. Hoje eu vou passar aqui um pouquinho, só que aí eu passo mais de leve. Então, aí você vai fazer ao contrário. Você vai colocar o espelho em cima, né? Pra você olhar pra cima e aplicar aqui. Vocês veem que eu encosto e tiro. E aí eu ainda gosto de vir com o dedo assim e passar em cima dos cílios, que é pra tirar o excesso. Agora, eu dei uma borradinha aqui em cima, se vocês observarem. Lembra que eu falei? Espera secar, daqui a pouco a gente vem pra limpar. Enquanto eu espero secar, eu vou passar o batom. Dica, batom em bala. Batom em bala é esse tradicional assim, tá? Não é aquele líquido que parece um gloss, mas que fica seco. Aquele é mais difícil de aplicar. Batom em bala assim, que é o batom tradicional, ele é muito mais fácil de aplicar, mais fácil de retocar, tá? Então, se você tá começando, vai nele. Eu não tenho muito como explicar, porque cada boca é uma boca, você vai, com o tempo, descobrir a melhor forma de você aplicar batom. Começa pelos mais clarinhos, tá? Isso vai ajudar bastante. Clarinho para o teu tom de pele, tá? Se for muito mais claro, eu não gosto. Eu acho que fica estranho o batom mais claro do que o tom da nossa pele. Então, clarinho, quando eu falo clarinho, é claro para você. Claro e escuro são relativos na maquiagem. O que é claro pra mim pode não ser claro pra você e vice-versa, tá bom? Agora, lembra que eu falei de limpar? Eu vou pegar um cotonetezinho seco, limpo, não tem nada nele. Já secou aqui, eu só passo assim, ó. E ó como sai fácil, todo borradinho. Só que precisa esperar secar, viu? Se tiver úmido, vai borrar, não vai limpar. Eu já vou mostrar de pertinho pra vocês a maquiagem, mas antes, se você não tá inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu tô sempre trazendo vídeos assim, bem detalhados, bem explicadinhos. Eu gosto de ensinar, então eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui. Se inscreva. E eu também tô sempre dando dicas de produtos novos, dando a minha opinião sobre alguns produtos, falando de forma geral de beleza e maquiagem. Se inscreva aí. É totalmente gratuito, só clicar em inscrever-se. E se você gosta dos vídeos, né, dos meus vídeos aqui mais explicados, deixa o seu like, que você me ajuda muito no meu trabalho, tá bom? Aproveita e já deixa nos comentários qual a próxima maquiagem que você quer ver nesse formato aqui, que é bem detalhado, bem explicadinho. Agora vamos ver de pertinho como ficou. Ignorem aqui o machucadinho. Mas ó, que maquiagem super simples, prática, rápida. Aqui demorou porque eu fui explicando bem passo a passo, mas gente, olha isso aqui. Espero que tenham gostado, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo. Tchau!